E vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu mostrando a quinta parte do Bookshelf Tour. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. Hoje irei mostrar essa estante aqui, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho todos os meus livros do Stephen King. O primeiro livro, A Pequena Caixa de Candy. Depois, A Longa Marcha, de Richard Beckman. A Maldição, publicado anteriormente como A Maldição do Cigano. Da série de suspense dele, eu tenho o volume 3, Último Turno. O volume 2, Achados e Perdidos. E o primeiro volume, Miss Mercedes. E Contos de Fadas. Eu tenho A Zona Morta. Johnny, que é uma história que se passa em parque de diversão, anos 80. Billy Summey, livraço dele. Eu tenho o volume 2 do Iluminado, que é o Doutor Sono. E o livro O Iluminado. Maravilhoso esse livro, gente. Eu tenho o volume 1, O Talismã, que é o mais fraco deles, um dos, né? E o volume 2, A Casa Negra. Eu tenho Insônia, que falam que é um dos piores dele, que é muito parado. Eu tenho o volume 1, Desespero. Top esse livro, gente. E o volume 2, Os Justiceiros. Eu tenho O Apanhador de Sonhos, que é uma história de ETs. Christine. Eu tenho Buck 8, que é um livraço esse livro. Eu tenho O Instituto. Do McKay, maravilhoso, gente. O Cemitério Maldito, aqui como tá como o cemitério. Saco de Ossos, que tem até uma minissérie que fizeram. Esse livro é um livrão, gente. Jogo Perigoso, que eu achei fraco. O suspense é muito bom, mas é muito fraco o livro. Revival. Celular, maravilhoso. Eu tenho A Hora do Vampiro, que esse foi um dos livros que a minha mãe leu e que ela falava que ela morria de medo. Outsider. Os Olhos do Dragão, que aqui é a primeira aparição daquele homem de preto, da série que é o vilão da série negra do Stephen King. Novembro de 63. Rosemeide. Biblioteca Stephen King, Trocas Macabras. Vou deixando aqui do lado. A Incendiária. A Metade Sombria. Vou tirar até a plaquinha. A Hora do Lobisomem, que esse você lê em uma sentada só. Os meus 2 preferidos dele, A Dança da Morte e It, a Coisa, do Stephen King. A segunda prateleira, só livros de terror. O primeiro, Ilha do Medo, de Dennis Lehane. O volume 1, A Mulher de Preto, de Susan Hill. O volume 2, A Mulher de Preto,
Marty Waiters. Escritor nacional, Gessi Cooperação Casa Velha, Vinícius Rocha. Um livrão, gente. Mas do jeito que terminou, parecia que ia ter a segunda continuação, que até agora não veio. Manual das Donas de Casas, Caçadoras de Vampiros, de Grady Hendrix. Eu tenho a Profecia 2, de William Wolder e Lee Grant. Chuck Palahniuk, Assombro. Bruna Figueira, Mediador e o Mistério da Ceifa. A Casa da Noite, de John Nesbo. Aí eu tenho essas minhas edições bem antigas da Anne Rice, que é Entrevista com o Vampiro. Olha que capa linda, gente. A Rainha dos Condenados. É antigona essas capas. E A Múmia. Ou Ramsés o Maldito. Aí eu tenho, da Madeleine Hawkes, Casa das Fúrias. Os outros 2 últimos livros dessa série eu não tenho ainda. O Exorcista, de William Peter Blatty, que é a novelização do filme. Holly Black, A Menina Mais Fria de Godtown. Amigo Imaginário, de Stephen Chbosky. Horror na Colina de Darrington, de Marcos Barcelos. Wonderland, País das Maravilhas, de Jennifer William. Nosferatu, de Joe Hill, um livrão dele, é um dos meus preferidos dele. A Estrada da Noite, que foi o primeiro livro dele que eu li, que eu amei. E a minha série da Michelle Rodney, A Desconstrução de Maradaia. O volume 2, A Evolução de Maradaia. E o volume 3, que é o único que falta de eu ler dela, A Vingança de Maradaia. A Filha do Louco, de Megan Sharper. Desenhos Ocultos, de Jason Rekulak. Não sei se eu falei o nome dele certo. Como Sobreviver a um Filme de Terror, de Scarlett Dumont. Círculo, de Matt Strandeberg e Sarah Bergman Green. Os sobrenomes vamos relevando, tá, gente? Do John A. David Lee Witt, Mortos entre Vivos. Deixe Ela Entrar, do John David Lindvist. E o único dele que eu li, que eu amei, Estou Atrás de Você, de John David. Da Jennifer McMahon, Prisioneiros do Inverno. O Escravo de Capela, do Marcos de Brito, que é um livro maravilhoso, que aqui é uma recontagem da história do Saci. Não Durma. Quando os mortos não dormem, os vivos têm medo de adormecer, de Michelle Harrison. Do Peter Straubel, Um Passado Sombrio. Aí a minha coleção da Anne Rice. A Dádiva do Lobo, Anne Rice, volume 1. E o volume 2, Os Lobos da Invernia. Memoshi. Vitório, o Vampiro, que foi o primeiro livro dela que eu li. As Crônicas Vampirescas, Pandora. Eu vou tirar minha bruxinha daqui. O Vampiro Lestat. Lache, As Bruxas Mai-Fai. E Tautos,
As Vidas dos Bruxos Malfoy. Vou tirar minha plaquinha também. Sangue e Ouro. O Vampiro Armand. A Fazenda Blackwood. O Servo dos Ossos. A Hora das Bruxas, volume 2. E A Hora das Bruxas, volume 1. Do Arthur Conan Doyle, A Terra das Brumas. E o último dessa estante, Território Lovecraft, Matt Ruffalo. Na prateleira, eu só tenho o livro de religião e mitologia. O primeiro é o livro das religiões, de Joyce T. Gardner, Victor Helen e Henry Notak. Um livrão, gente. Traz várias curiosidades. Do Isaac Asimov, Os Egípcios, as origens, o apogeu e o destino de uma civilização. Eu tenho A Origem da Mitologia, de A a Z, que é uma enciclopédia de deuses, deusas, heróis e heroínas. O Dicionário de Símbolos, tanto de mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores e números. Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Mitologia, de Edith Hamilton. Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. Aí eu tenho Os Mitos Gregos, volume 2, de Nathaniel Antitrone. Os Contos de Tanglewood, é uma edição ilustrada. E o volume 1, Mitos Gregos. Aí eu tenho as 100 melhores histórias da mitologia, desde deuses, heróis, monstros e guerras da tradição greco-romana, de A.S. Franchini e Cami Seganfredo. O Livro de Ouro da Mitologia, de Thomas Bunfish. Tudo o que precisamos saber, mas nunca aprendemos sobre mitologia, de Kenneth C. Davis. O Dicionário de Mitologia, de A a Z, de Temas, de Lendas e Heróis, de J.A. Coleman. De Heitei Lin, PhD, A Conexão Anunnaki. Deixa eu só deixar aqui arrumadinho para poder mostrar direito para vocês. Pronto. Nós e a Bíblia, de André Daniel Reinck. Os Outros da Bíblia, de André Daniel Reinck. E Aqueles da Bíblia, de André Daniel Reinck. O Livro das Revelações, Eduardo Castor Borgonov. Mitologia, de Edith Hamilton. Contos imortais de deuses e heróis. As melhores histórias egípcias, de Cami Seganfredo, A.S. Franchini. O Livro dos Mortos, do Antigo Egito, de E.A. Wallace Budgen. E o Grande Livro da Mitologia Egípcia, de Claude Blanc. O Homem que Não Queria Ser Papa, de Andreas English. Jerusalém, uma cidade, 3 religiões, de Karen Armstrong. Legenda Áurea, Vida do Santo, de Jacob de Varazzi. Aí eu tenho o volume 3, História das Crenças e das Ideias Religiosas, de Mircea Eliade. O volume 2, História das Crenças e das Ideias Religiosas. E o volume 1, das História das Crenças e das Ideias Religiosas. Mitologia, Civilizações Antigas, Egípcia, Maia, Azteca e Inca, da Discovery Publicações. O Livro Ilustrado dos Mitos, Contos e Lendas do Mundo, de Ney Philip,
Foi um livro que eu achei em uma sebo. E o último dessa prateleira, Mistérios Nórdicos. Deuses, Runas, Magias, Rituais, de Mirella Fowey. Nessa minha quarta prateleira, eu tenho 2 temas. Eu tenho ficção científica e depois aqui policial. Eu vou mostrar primeiro ficção científica. Eu tenho esse livro do Luiz Elizondo, Iminente, que já tem resenha no canal. Aí eu tenho do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Olha que capa linda, gente. A Ilha, do Aldous Huxley. Aí eu tenho do Joseph Gardner, A Biblioteca Mágica, de Bibi Buchanan. O Pássaro Raro. O Mundo de Sofia, que é o meu preferido dele. Vida Breves. Maia, do Joseph Gardner. Através do Espelho, que eu achei bem fraquinho dele. Validar sobre luto. Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken. Viagem a Kiribati, do Eric von Däniken. O Dia em que os Deuses Chegaram, do Eric von Däniken. Tem uma editora que está relançando os livros dele, gente. Aparições, de Eric von Däniken. Somos Todos Filhos dos Deuses, do Eric von Däniken. Será que eu estava errado, do Eric von Däniken. Aí do Zacarias Sitchin, eu tenho O Começo do Tempo, que é de ETs. Desvendando o Universo, do Stephen e Lucy Hawking. Arquitetos do Futuro, do Asimov, Sturgeon, Heinlein, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Brian Aldiss, R. Shakespeare, M. Leighton. Do Elman Hessel tem O Último Verão de Crickson. Gênesis Revistado, do Zacarias Sitchin, As Provas Definitivas de que os Extraterrestres Estiveram Entre Nós. A História dos Discos Voadores, do Blisley Leipold Trent. Gente, eu não sei se eu falei o nome certo. Aí eu tenho do Stratec, Jornada das Estrelas, Relíquia, de Michael J. Friedman. Tempo Assassino, de Della Van Hisse. Eu não tenho a coleção completa, tá? Esses livros eu achei em uma sebo. E Portal do Tempo, de A.C. Crispin. Aí eu tenho esse, do Walter M. Miller Jr., Um Cântico para Leibowitz. Eu tenho A Noite dos Tempos, de René Barjavel. Meus Enigmas Favoritos, de J.J. Benítez. Uma Breve História do Tempo, do Steve W. Hawking. Do Big Bang aos Buracos Negros. Introdução de Carl Sagan. Do Isaac Asimov, Enigmas dos Viúvos Negros. A Nave Espacial, do Isaac Asimov, Arthur Clarke e Eugene Ionesco. Um Dia na Vida do Século XXI, Arthur C. Clarke. Do Isaac Asimov, Vigilante das Estrelas. E o último do ficção científica, O Impacto do Primeiro Contato para a Humanidade, de Wendy Stein. Aí eu vou começar pelas minhas bases dos policiais. Entre Cabras e Ovelhas, de Joanna Cannon. Eu adorei esse livro, gente. O Mistério dos Chocolates Envenenados, de Anthony Becklin.
Suas Noites Solitárias Acabam Aqui, do Adam Sass. Aí eu tenho aquela coleção que estão lançando deles trazendo enigmas e você mesma aí desvendando. Eu tenho 50 Mistérios para Toda a Família, Detetive, O Caso do Diamante Dumbleton. Aí eu tenho o volume 3 do Mundler, do G.T. Carby. O volume 2, que são 100 Mistérios, do Básicos a Impossíveis. E o volume 1. Também, do G.T. Garben. Aí eu tenho Onde Está Daisy Manson, de Cara Hutter. Alguém Levou Daisy, alguém que você conhece. Me lembra aquela documentário da Madeline. A Professora, da Freida McFadden. Esse foi o único dela que eu abandonei. Eu tenho da Freida McFadden O Acidente, O Detento e o último dessa prateleira da Leslie Offe, A Cirurgiã. É os meus livros só de romance policial. Eu não vou mostrar na ordem, gente, porque para eu tirar um por um vai ser mais complicado aqui. Então, ó, eu tenho da J.K. Rowling. Quando ela terminou de escrever os livros do Harry Potter, ela escreveu esse aqui, Morte Súbita, que até virou uma série. O Chamado do Cuco, que é Hobbit Galbraith, só que é a J.K. Rowling que escreve. O Biju da Seda, que eu achei ótimo. E o Vocação para o Mal, que eu vou ler esse ano. Aí eu tenho Sangue Revolto. Branco Letal. O Coração de Nanquim. O Túmulo Veloz. Aí eu tenho Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, que eu já li, que é maravilhoso. É Melhor Não Saber, de Jeff Stevens. Fogo Lento, de Paula Hawkins. Segura pra mim. O Segredo da Galileia, do Evan Drake Howard. Da série do Richard Osman, O Clube do Crime das Quintas-Feiras. E O Homem que Morreu Duas Vezes. O Cemitério de Praga, de Humberto Eco. A Última Casa da Rua Nidris, de Catriona Howard. Não sei se eu falei o nome certo. O Livro dos Espelhos, de E.O. Shirovishi. A Lista de Coisas Suspeitas, de Jenny Godfrey. O Ritual da Meia-Noite, de Lucy Foley. Não tá na ordem, tá, gente? Desculpa aí. Da Alessandra Torres, Ghostwriter. O Caso da Mansão Del Boi, do Edgar Canteiro. Maravilhoso esse livro. O Caçador, do Lars Kepler. Lázaro, de Lars Kepler. Caiu os livros aqui, pessoal. Aí eu tenho da série da Alicia Gardner, Bem Atrás de Você, que não é uma série, são os livros dela mesmo. A Garota Desaparecida. E Antes de Desaparecer, de Alicia Gardner. O Clube dos Oito, de Daniel Handley. O Sanatório, de Sarah Pearse, que eu adorei esse livro dela. E da Sarah Pearse, O Retiro. A Garota do Lago, do Charlie Donlin.
Quando a Luz se Apaga, de Robert Bridges. Os Segredos Mortais, do Robert Bridges. A Garota no Gelo, do Robert Bridges. Aí do Joe Dickens, eu tenho O Desaparecimento de Stephanie Meyer, O Enigma do Quarto 622, do Joe Dickens, e O Animal Selvagem, do Joe Dickens. O primeiro dele eu tenho no Kindle. Deixada para Trás, do Charlie Donnelly. Livrão esse, gente. Não Confie em Ninguém, do Charlie Donnelly. Procure nas Cinzas, do Charlie Donnelly. Não sei se eu falei o nome dele certo. Antes de Partir, Charlie Donnelly. Uma Mulher na Escuridão, Charlie Donnelly. Esse é um livrão, gente. Esse foi o meu preferido dele. Nunca Saia Sozinho, Charlie Donnelly. E A Verdade sobre o Caso Harry Cabot, do Joe Dickens. E os três últimos, A Última Festa, da Lucy Foley. A Lista de Convidados, da Lucy Foley. E o último dessa prateleira, O Apartamento de Paris, de Lucy Foley. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dá aquele joinha e até a semana que vem. Tchau, tchau!